Meus queridos e minhas queridas, amados irmãos, vamos à leitura do capítulo 10 de Oséias, versículo por versículo, e aprender o máximo que pudermos. Então, quiete seu coração, ore, peça a Deus discernimento, sabedoria, peça ao Espírito para te visitar, te encher, te trazer luz na palavra nesse instante. Vamos lá? O capítulo 10 diz assim: Israel é vide luxuriante, que dá o seu fruto, é esplendorosa. Israel foi assim, teve seu tempo de glória, daquela vide, aquela parreira que dava os seus frutos no tempo certo, que gerava o vinho, que gerava alegria, o luxo estava ali, a glória estava ali dentro de Israel. Israel cresceu e ficou assim depois que Deus o tirou do Egito. Agora diz o texto: segundo a abundância do seu fruto, ou seja, à medida que ele prosperou e cresceu e ganhou fama e ficou forte, poderoso e aprendeu a confiar só em si mesmo, diz o texto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Assim, da mesma forma, proporcionalmente, cresceu os pecados, perderam a pureza, a dependência de Deus, a simplicidade da vida. Confiaram em si, no mundo, nas coisas dessa terra. E aí, quanto mais alta era a terra, mais bela era o monte. Quanto mais ali eles faziam colunas, lugares de adorar os seus deuses, seus bezerros, fazer suas prostituições. Verso 2: o seu coração é falso, é enganoso. Sim, é o texto lá, né? Por fora é aspecto de ovelha, dócil, mansa, mas por dentro são lobos. Está sim de falsos profetas, de gente que fala bonito, que veste bonito, que se aparenta bonito, com cara de servo, de profeta mesmo, mas por dentro são lobos interesseiros, pronto para destruir. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo suas colunas. Esses lugares que vocês construíram para si mesmos, para sugar das ovelhas, oprimir o povo e roubar, vai cair tudo. Agora, verso 3, pois dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Então vai chegar a hora que eles vão falar assim: nós não temos mais rei, perdeu-se tudo, porque nós não tememos a Deus. Aí eles mesmos vão perguntar: e se nós tivéssemos o rei, o que poderia fazer por nós? Nada. Porque a questão a nossa suficiência não vem das coisas do mundo. Eu sei que tem um aparato governamental, que a gente precisa de dinheiro, comer, casa, mas a nossa suficiência não vem disso. Quem nos sustenta, quem nos guarda, quem nos dá a vida é Deus. Então, se eu perco essa certeza, essa graça, eu perco a vida. Foi assim que ocorreu com eles. E na situação que eles estavam, o que um rei poderia fazer? O que um ministro do Supremo crente vai fazer por vocês? Um presidente crente, um governo crente? Vai ajudar vocês em quê? Se vocês estão divorciados de Deus, vocês só estão interessados em dinheiro, em políticas sujas, vendendo os votos das ovelhinhas de porteira fechada, achando que vocês vão garantir o lugar. Vocês garantem o lugar de vocês, mas e as ovelhinhas? Vai cair isso aí, ó. Porque a igreja de Jesus nunca deve se envolver com as coisas deste mundo. Jesus fez isso. Dá a César o que é de César, mas dá para Deus o que é de Deus. Eu estou dentro do Império Romano e Jesus não juntou os apóstolos dele para brigar com Roma, não. Para destruir os Tibérios, os Augustos, os Neros, os Cláudios, os Calígulas. Não, os Domicianos, não. A igreja não fez isso, não. Ela seguiu o caminho dela, orando, pregando, servindo de canto em canto. Não é isso que a igreja está fazendo, não. É perverso o que está fazendo. Essa glória que a igreja está vivendo vai cair, porque abandonaram o evangelho da graça de Jesus. Estão pregando um outro evangelho. Vão cair todos. Falam palavras vãs, vazias, ocas, jurando falsamente, fazendo aliança. Ou seja, quando faz aliança com Deus é tudo falso. Deus, nós vamos cumprir, vai nada. Só na hora da desgraça, dor que lembra de Deus, depois aquieta, acumula, sai tudo, é tudo falso. Por isso, brota o juízo como erva venenosa nos sucos do campo.
Assim como cesar a terra e nos regos onde planta as fileiras de sementes, ali vai nascer ervas venenosas que destrói tudo. Vocês não sabem, porque cada mal que vocês fazem, nascem abismos, nascem outros abismos no meio de vocês. Não é à toa que virou essa celeuma, esse reino de divisão dentro das igrejas. Líderes brigando contra si atrás de dinheiro, de ovelhas, inventando moda por aí. Sai fora, povo meu, sai debaixo dela. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven, que é uma ironia, porque Betel é casa de Deus, grave isso. Mas quando ele põe Aven no meio de Bet-Aven, é porque aquilo que deveria ser casa de Deus se tornou casa de prostituição, porque eles adoram ali, são seus bezerros, que eles colocaram em Betel e Dan. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Acabou essa farra. Tá acabando, e vocês vão sentir o peso da mão de Deus, não em função da ira de Deus, mas do quanto que vocês pecaram e acumularam. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. O ouro que vocês gastaram nesses bezerros, fazendo idolatria, vai ser tudo levado como objeto para o rei da Síria, o principal neles, no caso, na época, Salmaneser. Ele é que vai pegar o ouro e ficar para ele, vai ser levado. Efraim se cobrirá de vexame, de vergonha, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Serão levados, amarrados uns com os outros, sendo puxados como escravos, vestidos de pano de saco, de humilhação, porque deixaram a glória de Deus e dividiram-na com o mundo, com as coisas, com a perversão, com a corrupção, com as heresias religiosas criadas dentro das igrejas, usando línguas, usando profecias, usando revelações como instrumentos de troca para atrair o povo, e nunca curando a alma do povo, antes sendo tropeço para o povo, como era nos tempos de Jesus. A igreja de hoje é a mesma, é igualzinha àquela igreja do tempo de Jesus que levou Jesus para a cruz. A igreja de hoje está parecendo esse povo aqui mesmo, ó, que foram levados cativos, abandonou Deus, abandonou o evangelho, no caso nosso. Verso 7, o rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água, sem resistência, vai boiar ali, vai ser levado pelas águas, sem poder resistir, sem poder fazer nada. É assim que era uma lasca de madeira na superfície da água. E os altos de Aven, tá vendo? Os altos da destruição, da prostituição, da idolatria, pecado de Israel, característico deles, serão todos destruídos. Espinheiros e abrolhos, ou seja, ervas daninhas, crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá, cobri-nos, e aos outeiros cair sobre nós. É a mesma coisa que está lá em Apocalipse, quando os povos da terra tentam se fugir de Deus, se esconder, e dizer: o que nós vamos fazer? Chamando a morte para cima de si, nem a morte consegue. Quando o juízo vier, quando Deus vier, cair sobre cobre-nos, nós não queremos ver. É como Adão que pecou, se escondeu de Deus. Melhor coisa agora é não fugir de Deus, é enfrentar Deus e a Deus: eu errei, eu pequei, me perdoe, me cure, me liberte, me perdoe, eu maltratei, eu humilhei, eu matei, eu abortei, eu menti, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me traz de volta à vida, Deus, porque eu quero é ser curado pela luz do Senhor, ainda que seja difícil olhar para a tua luz, eu quero ser curado pela tua luz. Não fuja de Deus, não vai para os montes, não se entregue ao pânico, ao medo, seja curado por Deus agora. Não deixa ser como caiu, como foi com eles. Verso 9, desde os dias de Gibeá, lembra aí, Gibeá está no tempo do Juízes 19, nem reis tinha. Imagina a maldade que eu citei no capítulo 9, volta no capítulo 9 e olha como é que foi, leia lá Juízes 19, 20, que vocês vão ver como é que foi aquela maldade em Gibeá, no meio do povo que se chama povo de Deus. Então não assusta com as corrupções, com as prostituições, com os bacanais dentro daquilo que se chama povo de Deus na terra hoje, não.
O pecado está solto ali, o mundo tomou conta ali. Desde os dias de Gibeá, vocês pecam, Israel. Ou seja, pecaste, ó Israel, e nisto vocês permanecestes, não mudaram, não retrocederam. De lá para cá, imagine aí, que era o tempo de juízes, aí veio os reis, todos os reis vieram, Saul, Davi, Salomão, e rei no norte, rei no sul. Imagina quantas centenas de anos foram, e eles não mudaram. Então não fica assustada, já são 2000 anos depois de Cristo, Jesus não volta, vamos nos entregar, não vai ter isso, não, mentira. Deus foi tão longânimo com esse povo, que esperou, mandou tudo para eles, para se arrependerem. Tomara que você se arrepende, não fica se auto-enganando, e nem deixando esses falsos profetas enganarem vocês, com essas loucuras dentro das religiões, dentro das igrejas, não. Sirva a Deus de coração, e volta para Deus com simplicidade. Aí diz o verso 9 ainda: a peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Sim, há de alcançar você, o seu pecado vai te achar. Essa iniquidade que aconteceu em Gibeá não foi algo que aconteceu e acabou, não. Aquilo entrou para a história, vazou para os anais da história e marcou a consciência daquele povo, e aquilo viaja no inconsciente dele até os dias de hoje. É como você ou eu pergunto: lembra do Holocausto? Lembra do nazismo? Das torturas? Eu pergunto, acabou aquilo? Não, vaza para o inconsciente da humanidade até os dias de hoje. Assim é o pecado de Israel, assim é o pecado da igreja acumulado ao longo dos anos. Tantos fantasmas dentro dela, porque não tem luz, porque se não tem Jesus, se não tem graça do Evangelho, se não tem o Evangelho simples e poderoso de Jesus que cura e que liberta, não tem vida, amados. Ainda que apareça ser bonito, não tem vida ali dentro. Verso 10: castigarei o povo na medida do meu desejo. À medida que for acumulando seus pecados, os juízos serão sobre vocês. Então, cada pandemia daqui para frente, cada contraste climático, cada seca extrema, cada enchente extrema, são sinais de Deus pedindo aos humanos para retrocederem e voltarem para a simplicidade da vida. O humano sem Deus é nada, é pó. Não faça igreja como fez Laodiceia, rica, bonita, abastada. Nós somos ricos, poderosos. Não, vocês são pobres, cegos, nus e miseráveis, e precisam de Deus, e Deus está na porta batendo. Jesus está do lado de fora de suas igrejas, batendo na porta, querendo entrar, e vocês não estão deixando. Vocês tomaram conta dela, vocês estão dominando sem Deus, oprimindo as ovelhinhas. E você que está dentro da igreja, ovelhinha, escuta a voz de Jesus, porque uma atitude individual muda todo um coletivo. Deixa Jesus cear na sua vida, entrar no seu coração. Diz o texto ainda, verso 10 ainda, metade dele: e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o puni por causa de sua dupla transgressão. A dupla transgressão aqui tem uma interrogação, porque tem muitas interpretações, mas eu penso que é simplesmente porque Israel, ali a tribo norte, eles colocaram duas casas de adoração a bezerros de ouro, Dan e Betel. A dupla transgressão é essa para mim: abandonar Deus e for seguir suas idolatrias. Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar, sim. Era uma bezerra forte, que Deus domou, adestrou, que sabia trilhar, que sabia ir para os campos, arar a terra, produzir tudo. Mas quando Deus viu que ele estava trilhando outros caminhos, se tornando rebelde, forte, confiando em si mesmo, diz o texto: coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Aí Deus colocou um jugo, um freio, para frear a loucura, a insensatez desses profetas, dessas religiões, dessas igrejas, desses caras loucos, surtados, que estão pastoreando em nome de si mesmos, e não conforme o Evangelho de Jesus. Sim, coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Você sabe o que é jugo? Uma canga que se põe para frear, para adestrar, para segurar. Atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, e Jacó lhe desfará os torrões. Judá lá embaixo continuará lavrando,
né, arando a terra, e Jacó virá atrás desfazendo os torrões, quebrando os torrões, para que haja mais terra boa, para que nasça fruto. E Efraim está desse jeito, rebelde lá em cima. Então eu disse, aí Deus vem e dá um alerta. Eu disse, escute isso aqui, grave isso no seu coração, e que seja isso aqui, o centro desse capítulo 10 para a sua vida, para a minha vida hoje. A chance de Deus para mim, para você e para a igreja hoje. Então disse eu, é uma profecia para mim e para você: semeai para vós outros em justiça. Volte a praticar a justiça, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é língua, não é profecia, não é essa mentirada que tem, não, essa tranqueirada, esses costumes, quermesse, novena, não sei o que, campanha, enganando o povo. Volte a semear em justiça, semeai para vós outros de justiça, deixa a justiça entrar na casa de vocês, nos palácios de vocês, né, nas assembleias de vocês. Ceifai, colhei segundo a misericórdia. Quando vocês colherem, sejam misericordiosos, ajudem, dividam, repartam, não deixa pobre na sua terra mendigando um prato de comida, não. Um povo, uma nação que deixa o seu povo passar fome, ela não é digna de Deus, ela desonra a Deus que o criou pobre. Então sejam misericordiosos, não vai com essa onda de que pobre tem que morrer, índio tem que morrer, e sai destruindo tudo, como se tem agora na terra esse espírito de destruição que está por trás de um estilo de filosofia política, seita, que é o tradicionalismo com T maiúsculo, de quem fez parte disso aí, os mentores de Putin, o mentor de Trump ali nos Estados Unidos passado, que fez parte Olavo de Carvalho, que é o mentor do nosso governo, que faleceu agora recentemente, Olavo de Carvalho. É um espírito de destruição que não crê em nada, porque isso é espiritual, é religioso, eles creem, são 4 eras que eles creem, o tradicionalismo: a era de ouro dos sacerdotes, a era de prata, a era de bronze e agora a era dos escravos. Então para eles, quanto mais destruir a terra rápido, melhor. Não se crê em progresso, em graça, em nada. Cuidado com isso aqui, colha conforme a misericórdia, reparto de vida e seja bondoso. Arai o campo de pousio, arai o campo e prepare esse campo para a chuva, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. É tempo de buscar a Deus, amados. Não é de buscar socorro na política, nos homens, não. É em Deus que se busca. Por favor, fiquem atentos. Diz o verso 13: arastes a malícia, colhestes a perversidade. Vocês araram a malícia, estão colhendo perversidade. Plantaram vento, vão colher tempestades. Comestes o fruto da mentira, vocês não quiseram me buscar, vocês se tornaram mentirosos. Comestes foi o fruto da mentira, espalhando fakes, enganando o povo, mentindo para o povo. Porque confiastes nos vossos carros, no seu poder, no seu dinheiro, na sua sabedoria, no seu pedigree, no seu status, na sua riqueza e na multidão dos vossos valentes do seu exército. Vocês confiaram foi no poder bélico que vocês têm, muitos soldados que vocês tinham preparados para a guerra, e esqueceram de Deus, se tornaram mentirosos. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Essas casas, palácios estão escondidos, achando que vocês estão protegidos. Então não, vão ser destruídos, como Salmaneser. Ela está dando da mesma forma que Salmaneser destruiu a Bet-Arben no dia da guerra. E aí, esse Bet-Arben é uma incógnita dessa cidade. Alguns dizem que é ali, perto do Mar da Galileia, outros dizem assim, mas é justamente por isso. Flávio José atrela ela a uma cidadezinha ali, a 6,5 quilômetros de Tiberíades, Arbela. Assim como Salmaneser foi lá e destruiu aquilo na guerra, e as mães ali foram despedaçadas com seus filhos, rasgadas, cortadas, mortas, num ato de crueldade, de violência sem fim, num ato de atrocidade. Sim, vai acontecer com vocês. Vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo. Assim vos fará Betel. Outra ironia. Betel, casa de Deus, que foi o lugar da casa da destruição, da idolatria, da prostituição. Assim vos fará essas casas onde vocês pensam que adoram a Deus e não estão adorando a Deus.
Esses lugares você está fazendo cheio de luxo, achando que estão servindo a Deus e não estão, porque Deus está do lado de fora, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, o amanhecer, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Deus, perdoa-me, perdoa os pecados meus, da minha esposa, dos meus filhos, perdoa os pecados da minha casa, perdoa os pecados dessa terra, perdoa os pecados dos reis, dos príncipes, dos governos, vereadores, dos prefeitos, ó Deus, dos senadores, deputados, perdoa os pecados dos presidentes das nações. Os nossos pecados têm chegado aos céus de tão grandes que são. Os peixes do mar estão morrendo, as árvores estão sendo destruídas, ó Deus, os rios estão sendo inundados de imundície, ó Deus, os mares estão sendo sacudidos de poluição de lixos, o mundo está virando um caos. Tem misericórdia de nós. E nós oramos agora, nós aqui, Pai, nós oramos nesse instante confiados, não em nós, não em nossas justiças, porque nós não a temos. A justiça do homem é como o trapo da imundície. Nós estamos orando confiados na Tua misericórdia e na Tua muita bondade. O Senhor é bom, tem misericórdia, dá uma chance para nós de novo. Ajuda-nos a recomeçar. E eu quero te pedir que o Senhor me ajude a recomeçar. Ajude a tua filhinha e o teu filhinho agora a recomeçar. Essa almazinha que está aqui orando nesse instante, ouvindo essa palavra, levante-o, ponha-no de pé, diante de ti, diante da vida. Ajuda-nos a enfrentar os desafios desse tempo. Não nos deixes evadir da vida, ó Deus, indo após o suicídio, a depressão, ó Deus, uma escuridão, não. Levanta-nos para viver, para cuidar dos nossos filhos, para cuidar daquilo que o Senhor nos deu, para profetizar, para encher a terra do conhecimento do Senhor. Ajuda-nos a sermos o pão que Tu queres que sejamos, o pão que alimenta a vida do outro. Então tira de nós todo espírito de covardia, de medo, fortalece essa alma, porque o Senhor nos mandou, como mandou Josué, para atravessar o Jordão. Não, Tu mandei eu, Josué, não temas, não te espantes, vá, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É assim que Deus fala contigo agora, minha irmã, meu irmão. Levanta e anda, porque o Senhor é contigo onde você está. Deixe a graça entrar no teu coração. Obrigado, Senhor, por esse encontro de oração. E no mundo espiritual, que nós não vemos e não sabemos, ó Deus, o que nós não tememos aqui é o diabo e seus demônios, porque nós temos a luz da vida, o sangue do Cordeiro está em nós, e em Cristo nós estamos guardados. Antes, no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, pelo poder de Jesus, do sangue de Jesus, nós ordenamos que todo mal saia dessa casa, dessa vida. Todo espírito de suicídio, morte, destruição, saia. Todo espírito de miséria, de tristeza, de dor, saia agora, em nome de Jesus. E é assim que nós agradecemos pelo milagre de